Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre muito no prato. Hoje sobre Essa muito... é mesmo uma expressão que se diz em português. ter muitas coisas na balança, Isso. estar a equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo, ter muitas bolas no ar. De muitas bolas no ar. Sim. Pronto. O que é referido no episódio como muito, muito no seu prato é ter muitas bolas no ar. Sim, Está muito atarefado. Porque em inglês usa essa expressão, não é? Yeah. Ter A lot on your plate. a lot or on too your- much on your plate. Too much on your plate. E nós vamos falar sobre momentos onde, nas relações, uma das partes joga a cartada do pá, eu tenho muita coisa agora a preocupar, Estou sob muita pressão. tenho muito a que pensar e que tipo de consequências é que isso normalmente tem na relação. Vamos falar sobre comunicação consciente, vamos falar sobre necessidades, vamos falar sobre limites, vamos falar sobre relacionamentos. E quando é legítimo termos essa explicação e quando talvez não o seja. Sim. Acho que vai ser uma bela conversa para ouvir, refletir e também para partilhar com pessoas que nós gostaríamos que fossem mais conscientes nas suas relações. Isso mesmo. Sim, e vamos nós. Mia, então diz lá, tens aí um pensamento para partilhar. Tenho um pensamento para partilhar por causa de um reel que vi no Instagram, de umas palavras de Esther Perel e de partilhas que me são feitas nos meus acompanhamentos. Em alguns dos meus acompanhamentos com mulheres. Esther Perel costuma dizer, ou ela às vezes fala do conceito de que quando chegas a casa depois de um dia de trabalho, será que as pessoas lá em casa recebem as sobras de ti, né? Que deste tanto de ti durante o dia que quando chegas a casa o que tens para oferecer são os restos, né? As sobras. Depois eu vi um reel agora não me lembro como é que se chama o rapaz, não me lembro, só me lembro dele estar a partilhar sobre relações românticas, homens e mulheres que desculpam os seus parceiros e o comportamento dos seus parceiros dizendo que ele está numa fase difícil, he has a lot on his plate, ele tem muito a fazer, né? Tem muitas coisas com que se preocupar. Tem imensas coisas com que se preocupar, portanto é normal, no fundo, estão a normalizar um trato não muito fixe nessa relação romântica. E isto liguei de duas formas aos meus acompanhamentos. Do primeira, aqui das palavras de Esther Perel, que eu sinto que muitas das... Eu vou generalizar agora mulheres, porque eu só faço acompanhamento com as mulheres e tenho perfeita noção que pode ser também ao contrário, ou os dois podem estar na mesma fase. Há muitas mulheres que são tão assoberbadas que efetivamente quando chegam a casa é só com os restos, não é? A energia é tão pouca têm restos para si e restos para as pessoas que mais amam, só. E depois, ao mesmo tempo, as mesmas mulheres muitas vezes desculpam o comportamento dos companheiros de uma forma que não desculpam o seu próprio comportamento e que não refletem sobre o seu próprio comportamento. Com esta ideia de que, não, mas ele está a passar, tem muito stress no trabalho, está a passar por uma fase difícil, por isso ele faz as cenas dele, pronto, e eu tenho que assegurar as cordas, como é que se diz? As rédeas. As rédeas aqui em casa, só que ela faz isso com as sobras. Estou-me a fazer entender com este loopzinho que dei aqui. Isso não foi um loop, isso foi... Trouxeste para aí 10 coisas diferentes e agora é que tenho uma... Mas pronto, agora tens de arrascar. Tenho que organizar isso. Sim, ajuda aqui a organizar este pensamento. Peraí, Por onde é que queres começar? Por onde é que quero começar? Acho que me confundiste um pouco porque falaste, acho que
de duas coisas que não são necessariamente iguais, não é? Certo. Porque falaste de uma coisa que eu acho que nós até já gravamos uma conversa inteira aqui no podcast a falar sobre essa ideia dos restos, não é? De que às vezes nós assumimos com tanta força os nossos compromissos profissionais e sociais, somos simpáticos e disponíveis para toda a gente no nosso trabalho, para os nossos clientes, os nossos chefes, os nossos colegas e também depois para os nossos amigos e para outros familiares e depois aquelas pessoas que nos são mais próximas, não é? Por exemplo, os nossos filhos ou a nossa companheira ou o nosso companheiro, levam com os nossos restos no final do dia. Ou seja, Certo. levam com a nossa versão cansada, irritada, chateada, exausta, né? E muitas vezes as pessoas de quem nós mais gostamos recebem só um bocadinho daquilo que é melhor em nós. Né? Portanto, isso acho que é uma questão importante, né? E que é um convite a nós revermos a quem é que nós realmente queremos dar o melhor de nós. Certo. E como é que podemos fazê-lo, sabendo que também temos esses compromissos profissionais e sociais, etc. Certo. Mas depois, a segunda questão, a mim interessou-me muito porque quando tu me falaste sobre isto, eu também me revi em muitas conversas que já tive com clientes ou com alunos e também conversas nossas ou conversas com amigos em que alguém está a falar de um comportamento terceiro, não é? Portanto, seria o equivalente a eu estou a falar com alguém e posso dizer assim, ultimamente a Mia não me tem tratado bem, ou a Mia não tem muito tempo para mim, ou qualquer coisa do género. E logo a seguir, tipo, apresenta uma justificação. Ah, não, mas ela também agora, para ela é muito difícil, porque está com muito trabalho, ou É uma porque fase. também é uma fase, ou está a lidar com muita pressão. E eu acho, né, assim, os meus primeiros pensamentos sobre isso. Eu acho que, por um lado, é um sinal de atenção, não é? Tu reconheceres que uma pessoa com quem tu convives muito, que está, de facto, a passar por uma fase, por exemplo, vai fazer um exame médico, ou fez um exame médico, está à espera dos resultados, a pessoa está ansiosa, está nervosa com aquilo, e eu conseguir entender que o sistema nervoso desta pessoa está algo desregulado, e isso, em parte, eu percebo porque é que certas reações ou certas escolhas que a pessoa faz e que com o sistema mais regulado ela normalmente não faz. Portanto, nesse sentido, eu acho que é um sinal até de atenção ao outro, de entender um pouco o mundo do outro, não é? Ou perceber que, pá, este tipo está a receber tanta pressão no local de trabalho, estão a pressioná-lo tanto para atingir um determinado resultado este mês, ele está constantemente a pensar sobre isso, acorda à meia-da-noite a pensar sobre isso, está com medo de ser despedido. Portanto, não é normal que esteja com o pavio muito curto e que Pá, que assim, estuda e que... sim, ou que não tenha atenção a mim, ou que, por exemplo, uma coisa que também pode acontecer com estas desregulações, que é agora ele ou ela, por exemplo, perdeu todo o interesse romântico ou sexual em mim. E, portanto, eu acho que, por um lado, há aqui um sinal de atenção, que é eu entender que no mundo do outro estão a acontecer coisas que reduzem o acesso a certos recursos, Certo. né? Só que acho que aquilo que tu ouviste nessa desculpa, na desculpabilização, é quando, no meio disto, eu aceito coisas que vão, que vão para além dos meus limites. Que é, uma coisa é ele ou ela está mais cansado, logo eu percebo que às 10 da noite já está a dormir e não tem tempo não tem disponibilidade para conversar um pouco comigo sobre o meu dia. Outra coisa é, por exemplo, aceitar que a pessoa me maltrate, não é? Que seja bruta comigo ou que desrespeite os compromissos e acordos que fez comigo, ou ponha toda a gestão do projeto de família em cima de mim, Exato. não é? Às Em vezes, cima de mim que, ligando aqui a minha introdução, que também também tens, estou muitas vezes assoberbada. que também estás a lidar com muitas coisas, às vezes até com mais, não é? É. Porque este primeiro sinal de atenção,
às vezes observo é que não é bidirecional. Certo. Seria como eu estou-te a prestar atenção, muita atenção a ti e a dizer, pá, quase dizendo, coitada, não é? Tem tanta coisa com que lidar agora, portanto eu vou assegurar isto. Certo. E ignoro o facto, consciente ou inconscientemente, ignoro o facto de eu também tenho muita coisa, mas a outra pessoa não está a ter mínima sensibilidade para isso. Não é? Sim, ou até posso reconhecer isso, mas assumo que eu tenho mais recursos, eu a que estou na seita de desenvolvimento pessoal, portanto, sou a única pessoa que pode segurar aqui este espaço. Eu noto isso muito também. E outra frase que eu ouço muitas vezes é que não posso falar com o meu parceiro ou a minha parceira sobre isso. Se eu mencionar desenvolvimento pessoal, passa. Se eu disser alguma coisa, se eu falar da minha e do Pedro, ficam malucos, né? Ouves também isso. Sim, claro que sim. E até mais ainda, às vezes também aparecem aquelas crenças, assim, que às vezes muito enraizadas de pá, ok, mas para ele está a ser mais difícil, também é homem. Sim, Sabes como é? Sabes como são os homens. Sim, não tem. Pois não, para mim, pronto, porque eu sou mulher, tenho mais resistência, tenho mais capacidade de lidar com este sofrimento, não é? Que é uma crença que às vezes está muito enraizada, ou pronto, eu sou a mãe, ok, tem que ser eu a cuidar das crianças, porque ele não pode, não é? E, ele é homem, não é? Ou pronto, nunca aprendeu a tratar destas coisas, ou eu noto muito isso, porque por um lado também há assim, às vezes acho que é uma reação de medo, que é a outra pessoa está tão ali no limite, eu noto que há ali um nervosismo, há uma irritação que eu tenho medo de, se eu agora disser, olha, pá, tens que fazer mais isto, ou tens que fazer mais aquilo, ou não pode ficar tudo para mim, a pessoa pode ficar muito zangada, que é neste momento em que eu estou com esta pressão toda e não me vem chatear, e portanto eu tenho medo que isto possa quebrar a relação, ou, não é? Mas, piorar. E também acho que às vezes pode ser também um ato de condescendência, que é quase, que às vezes é, quem, é quase assim uma atitude paternalista ou uma atitude maternal para com o outro, quer dizer, pá, coitado, ele não, pronto, não consegue aguentar mais, não é? Certo. Ai, tem tanta coisa, coitado. Não confia no sistema do outro, ou nas capacidades e competências do outro para lidar com essa informação. Seria uma coisa, eu estou aqui a imaginar um cenário em que, por exemplo, imagina um casal que está a lidar com isto, um casal homem-mulher que está a lidar com isto, e em que ela, por exemplo, se queixa à mãe dele e diz assim, ultimamente ele, não me faz nada em casa, não tem tempo para mim. É muito comum do outro lado. Ela assiste se eu estou a generalizar demasiado, mas eu consigo imaginar a mãe deles, coitado, é uma fase, isto depois vai passar, mas eu sei, é tão difícil para ele lidar com isto. Quase como se fosse outra vez, pronto, ok, ele só tem 3 ou 4 anos e precisa de ajuda para lidar com isto tudo. E eu fico um pouco dividido mesmo, porque por um lado eu acho que quando eu estou a lidar com mais, sei lá, por exemplo, olha, tu agora, olha, lembro-me de uma fase que já se repetiu várias vezes de estás a acabar de escrever um livro, tens um compromisso com a editora de até ao final deste mês tens que entregar as coisas. E de nesses momentos eu perceber, e às vezes até ser eu a falar com os nossos filhos, a dizer, olha, é mesmo importante para a mamã agora conseguir fazer isto. Certo. Portanto, deixa-me ser eu a ajudar-te com isso. Ou não vais pedir ajuda à mamã com isso, fala antes comigo. Certo. E, portanto, eu acho que isso é um sinal também de atenção. Tem a ver com o projeto de família, tem a ver com também tu conseguires de uma forma clara, explicares-me isto antecipadamente, dizer, olha, no próximo mês eu faço isto contigo também. Às vezes dizer, olha, Mia, eu até amanhã tenho que ter aqui isto feito, tenho que ter este projeto feito, tenho que fazer isto vou fazer um workshop para uma empresa no sábado e tenho que me dedicar a isto. E eu acho que nós, e entre os dois, conseguimos acomodar um pouco estou com umas necessidades extra. Yeah. Ou às vezes tu dizes-me, estou muito cansada e preciso dormir. E digo, ok, então amanhã acordo eu mais cedo para levar as crianças à escola, apesar de seria a tua vez. Não é? Certo. Isto é uma acomodação que acho que é saudável. Eu acho que é saudável e acho que quando eu penso
como é que nós podemos saber qual é aqui né, a medida que podemos usar para perceber se é saudável ou não? E a minha proposta é que tem a ver com a consciência que temos, a autoconsciência que temos das nossas próprias fases, né, chamando assim. Que neste caso, que tu estavas a dizer esse exemplo, se eu não tivesse noção nenhuma em relação ao como a pressão que eu estou a viver está a afetar o meu comportamento e o resto da família, e tu tens que assumir essa responsabilidade toda e fazer esse trabalho emocional por mim, isso é um red flag, não é? Mas se eu tiver a capacidade, se calhar preciso de um lembrete teu. Olha, Mia, eu estou a perceber que estás aqui a passar por esta fase. De que forma é que eu posso contribuir? Olha, achas isto e isto bem? Não é? Esta conversa, não, ou lembro-me sozinha, ou tenho um lembrete da tua parte, tipo, ok, eu quero contribuir para que esteja mais tranquilo neste momento, não é? Agora, também me responsabilizar, não é desresponsabilizar-me e tu assumires a responsabilidade toda, né? A responsabilidade no sentido, tu podes assumir a responsabilidade pelo projeto de família por uns tempos sozinho, mas não podes assumir responsabilidade pelas minhas emoções e necessidades. Eu tenho que saber comunicar isso. Estou-me a fazer entender, Sim. Pedro. Né? Quando não assumo responsabilidade por isso, quando só me chateio contigo, só me chateio com os miúdos e no fundo entrego a responsabilidade daquilo que é meu em vocês, isso é que não é saudável. E acho que isso acontece muitas vezes, não é? Uma pessoa que não tem essa autoconsciência chega a casa e só dispara, não é? Só chateia, e se calhar até assume alguma responsabilidade pelas suas necessidades, mas sem essa consciência. Assumir responsabilidade pelas suas necessidades podia, por exemplo, dizer olha, vou, mas é jogar pádel e vai, e sai, e não tem a capacidade mínima de parar e analisar a situação. Não é? Acho que aí é que está muito a diferença, porque acho que todos nós vamos passar por fases. Como sempre, a questão é como é que lidamos com essas fases e que consciência é que temos nessa fase. Eu acho que aqui também há outro fator que é o tempo, que é se tu localizares agora, aqui e agora, não é? Por exemplo, eu sei que daqui a uns dias vais para o Brasil e vais ter lá uns compromissos que para ti são importantes e que naturalmente causam alguma tensão e alguma ansiedade. E, portanto, isso é uma prioridade para ti preparares isso. Até porque é uma coisa, às vezes aparece aqui o tempo, que é, tenho que fazer isto agora, para a semana já não dá porque já passou. Só que, portanto, nesse sentido, às vezes é relativamente fácil perceber quem é que neste momento tem mais coisas no prato, não é? Só que, a longo prazo, é sempre o mesmo a ter as coisas, ou seja, é sempre o mesmo a colocar o outro à frente, porque o que eu às vezes reparo, quando alguém diz assim, não, mas ele tem tantas coisas em que pensar agora e está a passar por uma fase e não sei o quê. Mudou de função. Agora mudou de função e não sei o quê. E perguntas, ok, isso já aconteceu outras vezes. Sim, ele tem mudado várias vezes. De 2 em 2 anos muda a função. Ok, então ele 2 anos muda a função. E durante esses 2 anos a conversa é sempre, porque ele agora está numa função nova, não sei o quê. Mas espera aí, já está nessa função. Isto parece mais a pessoa a contar uma história a si própria para justificar lidar com certos desequilíbrios. Que é, sou eu que tenho que fazer tudo em casa, sou eu que tenho que tratar de tudo. E então, para eu não entrar na narrativa de isto é injusto, é desequilibrado e temos que conversar sobre isto, porque estou infeliz, quanto a mim próprio, não, isto é só uma fase. Só que há pessoas que estão a fase dura desde sempre, desde que a relação existe. Não é? E há pessoas que também, tu já assististe a coisas dessas, há pessoas que são extremamente manipuladoras quando se trata de mostrar que têm muitas coisas no prato. Às vezes, de repente, até vão buscar coisas que são puras invenções. Não, porque eu agora... E começam a contar umas histórias que, pronto, para justificar eu não tenho tempo ou disponibilidade ou capacidade ou recursos para tratar disto, mas a seguir tenho esses recursos para ir fazer outra coisa que é fixe. Certo. Não é?
E isso Não, porque essa outra coisa ajuda-me a lidar. Pois, Né? ajuda. Daí eu dar o Não, exemplo sair à educado, noite com os meus amigos e ir para os copos até às tantas da manhã, isso já me ajuda a descomprimir. a descomprimir. Agora, estar aqui em casa a ter que pensar no que é que as crianças vão jantar, isso não me ajuda nada a descomprimir. Isso é. E pode até ser verdade. Bem, no meu caso é verdade. Sim. Eu raramente descomprimo quando tenho essa tensão, descomprimo mais a ir para os copos até às 5 da manhã. Né? Só que como tu estás a propor, qual é o nível de consciência com que todas estas coisas acontecem? Certo. Eu estou consciente disto e consigo-te até comunicar isto e dizer, olha, Mia, eu nesta fase está a ser mesmo difícil para mim fazer isto e isto por causa disto e disto. Não é? Qual é o meu pedido? Se tu conseguires, não é? É durante estes dias tu poderes assegurar isto para eu poder lidar melhor com o meu foco de tensão. Yep. Pronto, e acho que daqui a uns dias ou na próxima semana vou conseguir, de certa forma, reverter isto. Yeah. Não é? E o equilíbrio em si vai. Não é aqui uma questão de 50-50, porque temos necessidades diferentes. É 50 e 50 em termos de necessidades satisfeitas, não estratégias utilizadas. Não é? Porque não é tu saíres e eu sair. Porque para mim, se calhar, sair só causa mais ansiedade. Claro, Não é? sim. Para mim, se calhar, poder ficar em casa sozinha a fazer as minhas coisas enquanto tu sais com os miúdos é uma estratégia melhor. Certo. Né? Mas o 50-50 é na parte das necessidades supridas, ou não. Sim. Né? Sim, tem tudo a ver com isso das necessidades e desse equilíbrio. Yeah. Porque o que acontece em muitas relações, isto não é exclusivo das relações românticas. Certo. Isto acontece, por exemplo, muito em relações profissionais, por exemplo, entre colegas. Entre colegas aqui. Em que há um que nunca está disponível para fazer certas coisas, porque agora não, tem não sei o quê, mas está sempre disponível para pedir ao outro que faça por ele, não é? Ou para pedir ajuda, ou para pedir colaboração. E às vezes as pessoas começam... Olha, acho que quase toda a gente que nos está a ouvir deve ter assim umas referências na sua narrativa pessoal de quando andava na escola e fazia trabalhos de grupo. Não é? Que havia uns que, agora nesta fase e tal, e havia uns que nunca davam muito jeito. E portanto acabavam sempre... Havia outros que acabavam por assegurar fazer o trabalho de grupo e fazer a apresentação e não sei o quê. E no fundo é essa forma, às vezes um pouco quase infantil de lidar com responsabilidades partilhadas, que depois continua a ser ativada, às vezes até muito tarde na nossa vida. Não é? Certo. E portanto, acho que aqui às vezes pode não ser fácil perceber isto que está a acontecer do outro lado é de facto uma fase, e é uma fase que é real, ou isto é só... É uma estratégia de satisfação de necessidades inconsciente e não muito saudável. Porque eu, de repente, posso descobrir, não é, na minha vida a dois, por exemplo, contigo, posso descobrir que a minha vida é muito mais tranquila se eu disser à Mia que tenho... Ui, a Mia agora estou numa fase, sabes? Estou é uma pressão, principalmente quando falo de coisas que para ti podem ser meias obscuras, certo. que lá no trabalho tu nem te passa, tive um dia daqueles, nem me perguntes. E tu do outro lado dizes, deixa, coitado, não é? Deixa acomodar. Sim, hoje não, não é? Por exemplo, que é uma frase que eu gosto muito de utilizar contigo, quando tu me pedes para fazer qualquer coisa e a minha hoje não. Ou agora não. Agora não. Sendo que a minha desculpa normalmente não é tenho muito a que pensar, não é que agora já tinha pensado em não fazer nada. Agora estou aqui com o meu café. Agora estou aqui com o meu café e não tenho... Eu já não posso saborear o meu café sequer se tu me pedires para fazer alguma coisa. É um bocadinho isso que acontece na tua cabeça. Exatamente, sim. Por acaso agora falaste de café, fiquei cheio de vontade de beber café. Sim, mas há aqui aqui uma alerta de percebermos se estamos realmente a acomodar o outro ou não e evitar enfrentar com as estratégias que estão a ser utilizadas, não é? Como estava a dizer, as estratégias podem não ser saudáveis para a relação. Sim. Não é? Se não forem saudáveis para a relação, em princípio, a longo prazo também não são saudáveis para mim, não é? Portanto, vale a pena fazermos essa separação. Olha, e também não achas que
Às vezes as pessoas não têm muita noção do que. Lá está, por causa da forma como nós comunicamos. Às vezes as pessoas não têm mesmo noção quando eu te digo, oh minha pá, tenho muitas coisas em que pensar neste momento, não é uma boa altura para eu assumir isto. Eu às vezes posso estar, não é se tu me importares, mas tens muitas coisas comparado com o quê? E eu muitas vezes vou dizer, olha, comparado contigo, não é? É aqui uma comparação, porque eu provavelmente não estaria a dizer isto se eu achasse que tu tinhas ainda mais coisas, não é? E às vezes há aqui mesmo... Talvez tens é que ter Só que às vezes há aqui um fator de ignorância e eu de certeza que nós aqui ao longo dos anos no podcast eu já falei sobre isto, que foi um momento em que eu me senti bastante ignorante e desatento. Que foi tu deves-te recordar disto de certeza, que há muitos anos nós estávamos no meio de uma discussão sobre as tarefas domésticas e eu saí-me com esta, disse, durante um mês, lembras-te disso? Eu disse, durante um mês, lembro que era eu até me lembro que era o mês de março, que era o mês do meu aniversário. E eu disse, então durante um mês eu fico responsável por tudo da casa. A roupa, a comida, eu fico responsável por tudo. E ao fim de 2 ou 3 dias, eu senti-me muito ignorante de... Pá, como é que a leviandade com que eu falei sobre isso é de quem não tem noção de todas as tarefas. Tenho uma noção parcial. Então, mas eu não tenho noção das tarefas na minha própria casa? Mas pode ter até uma noção de tarefas, mas não o que está a visão de necessidade por detrás das tarefas. Sim, por exemplo, uma das coisas que se tornou, que nós falamos tanto sobre isto ao longo dos anos, nós os dois, é que não é? Às vezes nós dizemos, fui eu que fiz o almoço. Só que às vezes a tarefa que mentalmente foi mais exigente não foi fazer o almoço, que isso às vezes demorou literalmente 15 ou 20 minutos, ou até menos. Yeah. A tarefa foi antecipadamente pensar o que é que vai ser o almoço, quais são existem os ingredientes necessários e acho que ganhar consciência disso às vezes permite-nos perceber que o outro também tem muitas coisas no seu prato e que às vezes isto é mesmo muito injusto. Há muitas relações assim, a dois, que são profundamente injustas e desequilibradas. Certo. E muitas vezes quem tem menos no prato é que se queixa sempre de ter muito no prato. Sim, no global, não é? Porque nós vivemos também numa sociedade onde esse trabalho que tu estavas a referir não é considerado trabalho, muitas vezes. É desvalorizado como trabalho e tarefas para executar. Não achas que muito disto começa numa... imagina que eu desde pequeno, quando tenho alguma coisa no prato, sei lá, por exemplo... sou pequeno, estou em casa e uma das tarefas que os meus pais me deram foi pôr a louça na máquina no final do jantar. E então eu estou-me a levantar para me preparar para pôr a louça na máquina e a minha mãe ou o meu pai dizem assim: não é preciso fazer, que amanhã tu tens teste na escola. Não é? Então eu aprendo que quando eu tenho uma coisa no meu prato, que é um teste, que não é tarefa de gestão familiar. que não é, há uma tarefa de gestão familiar que me é retirada, não é? E se isto acontecer, ou chego a casa e digo assim, estou tão triste, o teste correu muito mal. Então não precisas de pôr a mesa, Sim. não é? Que às vezes tenho muito trabalho de casa. Sim, não é? Às vezes pode ser hoje estou triste. Então não precisas de fazer não sei o quê. E eu posso aprender de uma forma muito inconsciente que quando eu tenho uma coisa que não é normal, isso é compensado por fazer menos. Por outras pessoas assegurarem minhas tarefas. Sim, faz e eu sentido. posso aprender isto e depois até ter esta expectativa, dizer assim, esta semana vou fazer 2 palestras, que é uma coisa que me causa, tenho que preparar e não sei o quê, e agora a Mia está-me aqui a chatear para dizer que eu tenho que ir às compras. E tradicional, eu agora estou-me a lembrar da tua mãe, porque ela muitas vezes quando fala da sua infância, queixa-se do facto de que os irmãos eram dispensados das tarefas domésticas e ela e as irmãs não. Né? Isso tradicionalmente tem sido muito assim. Aliás, há alguma investigação nesse sentido também, que os rapazes são mais facilmente dispensados e protegidos dessas tarefas extra, when they have a lot on their plate, do que as meninas. Eu acho que está a mudar.
certamente, e espero bem que muita gente pense nisso. Mas existe essa programação, um bocado também, obviamente. Porque, afinal de contas, o que é que está aqui em causa, não é? Voltando ao início da conversa, é, por um lado, eu acho que é razoável, por um lado, tu teres aqui a expectativa de, quando estás numa relação com uma pessoa de quem gostas, e isto também pode ser extensível, por exemplo, aos teus filhos. Eu acho que é razoável. Por exemplo, há aqui alguns momentos no ano, que não são muitos, são 3 ou 4 momentos, em que, por exemplo, fazes um curso presencial, quando fazes os teus cursos de parentalidade consciente. E estás durante 4 dias, não é? E eu acho que melhor do que qualquer outra pessoa Percebes muito consigo bem. reconhecer o que é que isso significa estar 4 dias em cima do palco e o que é que isso significa do ponto de vista da tua energia física e mental Emocional. e emocional. E, portanto, acho que é razoável tu esperares, tens aqui uma expectativa, nós sabemos que a expectativa é raiz de sofrimento, por isso é que tantas vezes isto está a geneira. Certo. Mas há expectativas que são minimamente razoáveis. Tu tens a expectativa de, durante estes dias, que ainda por cima é uma coisa que está programada, não surge de repente. Por exemplo, tu estás à espera que eu nesses dias, de repente, não diga Mia, mas é que eu marquei não sei o quê, marquei um jantar ou marquei isto ou aquilo, não é? Que eu olho e digo, ok, nestes dias, obviamente, eu tenho que assegurar a maior parte. Mas eu também posso Mas ter. também tens esta expectativa e dizer, também em relação aos teus filhos, que eles Sim. tenham um mínimo de noção de, há momentos onde o trabalho da minha mãe é mais exigente. Se calhar este não é o dia para a minha mãe chegar a casa às 8 da noite, depois de ter estado um dia inteiro em cima do palco, e eu dizer, agora tens que brincar, agora tens que jogar basquete comigo, senão não és uma boa mãe. Mas eu também posso ter essa expectativa razoável, como estavas a dizer, porque se falou disso, Claro. porque se Claro, comunicou claro. claramente sobre isso, porque se exprimiu emoções e necessidades relacionadas com essa atividade, não é? Nós os dois falamos isso, porque é igual quando és tu, não é? Quando Sim. os papéis são invertidos. Nós falamos sobre isso e falamos sobre isso com os nossos filhos também. Portanto, isto está esclarecido. Daí a expectativa poder ser razoável. Eu acho que se não houvesse essa clareza na comunicação, uma expectativa não pode ser razoável. Certo? Não é? Sim, eu acho que nós aqui, não sei se somos um grande exemplo ou um grande modelo, mas há coisas que eu acho que nós temos criado ao longo do tempo até espaço para, olha, é tão importante para mim fazer isto durante os próximos dias Que eu vou para fora. que eu vou para fora. Yeah. Vou estar 2 ou 3 dias fora de casa para poder estar só focado nisto. Ou seja, eu nestes dias não consigo pôr mesmo no meu prato nem sequer o estar a relacionar-me com a família. Mas claro, não é dizer isto no próprio dia, não é? É falar sobre isto e perceber se isto é possível e organizar a família. E temos essa possibilidade que é bom, não é? Agora, voltamos muitas vezes aqui no podcast, voltamos muitas vezes a um ponto, que é, eu sei que muitas pessoas nos estão a ouvir e dizem, ok, isso é espetacular, parece-me ótimo, só que não dá com o meu companheiro ou com a minha companheira. Sim. Não dá para ter essas conversas. Não dá, porque isso pressupõe já, por um lado, um nível de consciência em relação às nossas necessidades e, por outro lado, uma capacidade de comunicação com calma, com abertura, com curiosidade, com uma capacidade de comunicar limites, de entender, não sei, que a outra pessoa simplesmente não tem. Ou seja, esta conversa ainda vai piorar as coisas. Mais vale estar caladinho e pronto, e deixar que esta fase passe. Só que aqui a pergunta é, esta fase, ela passa mesmo? Isto é mesmo uma fase? O que eu acho também é que às vezes subestimamos o outro e a capacidade do outro de fazer, porque fizemos várias tentativas falhadas. Só que o que eu noto no meu trabalho, né, porque muitas vezes proponho estas conversas, é que as pessoas não empatizam com o outro, julgam muito o outro e focam só nas coisas que querem, que são mal, têm pouca clareza em relação àquilo que estão a sentir, aquilo que estão a precisar e os pedidos não são nada claros. Ok. Né? Os pedidos são mais pela negativa, não quero mais isto. Sim. Né? Claro que às vezes nem é preciso chegar a uma conversa destas com uma solução. Até podemos, uma pergunta que eu acho
fabulosa é o que é que tu pensas sobre isso? O que é que tu Sim. pensas sobre o que eu acabei de partilhar? Sim. Sobre mim, Certo. né? Eu não partilhei sobre ti, eu partilhei sobre mim. E também, né, julgamos e somos muito hobby psychologists, né? Em vez de empatizar claramente em relação ao outro, então ele sente-se avaliado, julgado, insuficiente, errado. Isso não promove mais conversa, claro. Não, isso dificulta muito a conversa. É. Mas quando eu me sinto avaliado e julgado, é incrível aquilo que acontece no meu corpo, que é quase como... Eu sinto, É visceral, sinto uma tensão, é quase como se houvesse aqui tipo um escudo de proteção que fecha. Yeah. E torna muito difícil para mim. Eu às vezes tenho noção de que isso está a acontecer, E é inconsciente. mas às vezes eu tenho noção que isso está a acontecer e mesmo assim não consigo, só por ter noção, fazer com que esse efeito se dissipe. É mesmo um bottom-up experience, né? sim, Vem de baixo para cima. Vem de baixo para cima. É por isso que é tão importante aprender e refletir e treinar e experimentar os processos que tu propões de comunicação consciente, de parentalidade consciente, de relacionamentos conscientes, para nós Olha, podermos... já agora a neuroestratégia ajuda-nos muito a perceber isto tudo, né? Sim, porque o modelo da neuroestratégia organiza muito isto tudo que estivemos a falar hoje aqui durante esta Pronto, conversa. qual é a proposta aqui então? Vamos ver na prática inspiradora. Sim, a prática inspiradora espero que ajude do ponto de vista da reflexão. Mas aqui eu acho que uma das propostas que ficou na nossa conversa é de... A primeira coisa é ganhar consciência disto. Se isto de facto é uma coisa que Se está... somos a pessoa que acomodamos as desculpas aos outros ou se somos a pessoa que estamos a dar as desculpas. Exatamente, porque consoante somos um ou outro, ou é uma coisa que acontece os dois ao mesmo tempo, andamos a lutar para ver quem é que tem desculpas melhores. Acho que em função disso, depois há aqui uns caminhos diferentes a seguir. E um dos caminhos pode ser simplesmente sugerir a outra pessoa: olha, houve esta conversa entre a mim e o Pedro e depois gostava de conversar contigo sobre isto, a ver se isto tem algum tipo de aplicabilidade na nossa relação. Certo, Acho que pode ser uma boa ajuda. parece-me bem. Bom, sim. Obrigado por teres trazido este tema aqui para a nossa conversa. Obrigada, Pedro. Deu-me que pensar, porque, claro que além das reflexões, também havia aqui um lado de mim que estava a refletir especificamente sobre coisas da nossa relação. Claro, não é? claro. E sobre É sempre assim. momentos em que eu sou o tipo que está a dar as desculpas e momentos em que eu sou o tipo que está a aceitar as tuas desculpas. Yeah. Bom, obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Como prática inspiradora desta semana, gostaríamos de te sugerir uma reflexão. Uma reflexão sobre a tua relação atual, uma relação passada que tiveste, ou até sobre a relação futura que gostarias de ter. Podes-te concentrar nas relações românticas, mas também podes alargar isto a outras relações que achas que são relevantes na tua vida. E a reflexão é sobre se aquilo que está a acontecer na relação agora e que pode ser um equilíbrio ou um desequilíbrio nas tarefas, na forma como a relação é gerida e vivida, se aquilo que está a acontecer agora é realmente específico deste momento, é conjuntural, depende de facto de uma certa conjuntura que está a acontecer agora na vida da relação, ou se é estrutural, ou seja, as coisas vão mudando lá fora, mas a dinâmica da relação é sempre a mesma. Porque isso ajuda-nos a entender se os desequilíbrios que nós estamos a viver fazem parte de um equilíbrio maior que acontece ao longo do tempo, ou se os desequilíbrios que estamos a viver, eles são produto de um grande desequilíbrio que existe na relação. E em função daquilo que nós refletirmos, se é uma coisa ou é outra, claro que depois os caminhos a seguir para tornar a relação mais produtiva e equilibrada serão diferentes. Proponho-te uma boa reflexão que, como sempre, podes fazer sozinho, sozinha ou em conjunto com outras pessoas. Se forem aquelas com quem tens relações, melhor ainda.